Pomba 8 visões de Ezequiel que revelam o poder de Deus. A oitava visão, o fogo que não consome. O vento uivava entre as ruínas de Jerusalém, arrastando cinzas que dançavam como almas penitentes. Ezequiel estava ajoelhado junto ao rio Quebar, as mãos trêmulas apoiadas na terra rachada pela seca. O céu, antes um manto de bronze derretido, agora se abria em fendas violáceas, como se o próprio firmamento se desgarrasse para revelar algo além da criação. Foi então que ele viu. Uma coluna de fogo desceu do centro daquelas fendas, não como um raio, nem como a chama devoradora que consumira Sodoma, mas como uma substância viva, um fogo que respirava. Não queimava o ar, não carbonizava a terra onde pousava, e em vez disso, onde tocava, a areia se transformava em cristal transparente, e as pedras em ouro puro. Ezequiel sentiu o calor, mas não a dor, a luz, mas não a cegueira. Era como se o fogo o conhecesse. Filho do homem, ecoou uma voz que não era som, mas vibração dentro de seus ossos, vês o que os olhos dos homens não podem suportar. Este é o fogo que ardia no meio da sarça, que guiou teu povo no deserto, que queimará os altares de Baal sem deixar cinzas. Ele não destrói, ele transfigura. Ezequiel ergueu os olhos e viu que a chama se estendia como um rio de luz, serpenteando entre as tendas dos exilados. Onde passava, os corações endurecidos se partiam, os lábios que blasfemavam se calavam, os olhos cegos pela idolatria se abriam. Um homem, antes curvado sob o peso de ídolos de madeira, deixou cair sua estatueta e cobriu o rosto, chorando. Uma mulher, cujas mãos ainda tremiam do sacrifício que oferecerá a Moloch, estendeu os dedos para a chama e onde o fogo a tocou, as marcas das queimaduras desapareceram, substituídas por uma luz dourada que pulsava sob sua pele. Mas nem todos se dobraram. Do acampamento dos príncipes de Judá, uma risada cortou o silêncio sagrado. Azarias, filho de Safã, o mesmo que outrora rasgara o rolo das palavras de Jeremias, avançou com um cajado de ébano incrustado de prata. Seu manto, tecido com fios de tiro, arrastava-se pela poeira como uma serpente orgulhosa. Outro truque de desertos, profeta? Sua voz era mel envenenado. Fogo que não queima. Luz que não cega? Ou será que teus olhos, como os de teu mestre, estão tão cheios de sonhos que já não distinguem a terra do céu? Ezequiel não respondeu. Não era ele que Azarias desafiava. A coluna de fogo se voltou, lenta, como um leão que mede sua presa. Por um instante, o ar ficou tão denso que os homens ao redor caíram de joelhos, sufocados pelo peso da glória. Só Azarias permaneceu de pé, os lábios retorcidos em um sorriso que era mais medo do que desdém. Então o fogo falou. Não com palavras, mas com memória. Azarias viu, em um relâmpago, o templo de Salomão em chamas, os querubins de ouro derretendo-se como cera, os gritos das virgens violadas pelos soldados de Nabucodonosor e, pior que tudo, viu a si mesmo entre os que aplaudiam a aliança com o Egito, que riam enquanto o sangue dos profetas escorria pelas ruas. Sua mente foi inundada pelo cheiro de carne queimada nos altares de Tofete, pelo som dos tambores que afogavam os choros das crianças. Ele caiu. Não como os outros, em adoração, mas como um homem cuja espinha foi quebrada pelo peso de sua própria culpa. O cajado rolou de seus dedos inertes. Seus olhos, antes frios como pedras de ônix, agora jorravam lágrimas que evaporavam antes de tocar o chão. Tira isso de mim, ele gritou, arranhando a própria face. Tira isso de mim. Mas o fogo não se moveu. Em vez disso, estendeu-se como um braço, e onde tocou a testa de Azarias, uma marca escura se formou, não uma queimadura, mas um selo. Um sinal que não era de destruição, mas de propriedade. Até que teu coração seja como este fogo, disse a voz dentro de Ezequiel, tu serás meu. E então, tão subitamente quanto descera, a coluna de luz se retraiu para o céu. As fendas se fecharam. O vento morreu. Só ficou o silêncio, e o cheiro de mirra onde o fogo passará. Ezequiel se levantou, os joelhos ainda trêmulos. Ao seu redor, os exilados se erguiam como homens despertos de um sonho profundo. Alguns choravam. Outros olhavam para as próprias mãos, maravilhados com a luz que ainda dançava sob suas unhas. Azarias permanecia prostrado, o corpo sacudido por soluços que pareciam vir das entranhas da terra. Naquela noite, ninguém acendeu fogueiras no acampamento. Não era necessário. A luz do fogo divino ainda ardia dentro deles, uma chama que não consumia, mas purificava.
E Ezequiel soube, sem que lhe fosse dito, que esta era apenas a primeira das coisas que viriam. Porque o fogo não descera para mostrar poder. Descera para preparar o caminho. A manhã seguinte nasceu sem pressa, como se o tempo tivesse se curvado à gravidade daquilo que ocorrerá. O sol surgiu pálido, quase tímido, como se receasse ofuscar o brilho que ainda habitava os olhos dos exilados. Ezequiel caminhou até a beira do acampamento, onde a terra ainda conservava as marcas do fogo, sulcos negros em forma de letras que nenhum deles conseguia decifrar, mas que ardiam ao toque como brasas sob cinzas. Azarias se aproximou em silêncio, os olhos inchados de pranto. Não falou. Não era preciso. Ambos sabiam que as lágrimas que havia derramado na noite anterior não eram apenas suas, mas sim as de gerações enterradas no pó de Jerusalém, as de profetas que gritaram em desertos vazios, as de um Deus que, por um instante, havia rasgado o véu entre o céu e a terra. Ele não nos abandonou, murmurou Azarias, finalmente, a voz rouca como folhas secas. Mas também não nos poupou. Ezequiel assentiu. O fogo não viera para consolar, mas para queimar o que ainda restava de ilusões. Os exilados não eram mais os mesmos. Algo havia sido plantado neles, uma semente de fogo que cresceria em segredo, até que seus frutos fossem colhidos em uma hora que nenhum deles poderia prever. Nos dias que se seguiram, o acampamento mudou. Os homens que antes se arrastavam sob o peso da saudade de Sião agora se moviam com um propósito que não conseguiam nomear. As mulheres, que teciam mantos com fios desgastados pela viagem, começaram a entrelaçar nos tecidos padrões que não haviam aprendido linhas que se enrolavam como chamas, círculos que lembravam rodas dentro de rodas. Até as crianças, que brincavam com seixos e paus, passaram a desenhar na areia símbolos que faziam os adultos se ajoelharem em silêncio. Ezequiel observava tudo, mas não interferia. Sabia que aquelas não eram visões para serem controladas, e sim um rio que havia transbordado suas margens. À noite, quando os outros dormiam, ele subia até uma colina próxima, onde o vento ainda carregava o cheiro de mirra. Lá, escutava. Não por palavras, mas pelo tremor no ar, pelo modo como as estrelas pareciam piscar em código, como se o céu todo fosse um pergaminho sendo desenrolado aos poucos. Até que, na 7ª noite, o silêncio foi quebrado. Não por um som, mas por uma ausência dele. Os grilos calaram-se. Os cachorros do acampamento, que sempre uivavam para a lua, pressionaram as orelhas contra o crânio e gemeram baixo. Ezequiel sentiu antes de ver, um peso no peito, como se o ar tivesse se tornado mel, espesso e doce, impossível de respirar sem esforço. Então, a terra estremeceu. Não foi um terremoto. Era algo mais antigo, mais deliberado. O chão não rachou ou respirou, como se algo imenso tivesse se virado debaixo dele. Ezequiel viu, entre as sombras da colina, figuras se movendo. Não eram homens. Não eram bestas. Eram silhuetas altas, angulosas demais para pertencerem a este mundo, seus contornos tremeluzindo como chamas vistas através de água turva. Uma delas se adiantou. Não tinha rosto. Ou melhor, seu rosto era uma máscara de bronze polido, refletindo a luz das estrelas de maneira distorcida, como se o metal guardasse memórias de outros céus. Em suas mãos, se que eram mãos, segurava algo que parecia um rolo de pergaminho, mas que se movia como coisa viva, enrolando e desenrolando-se sozinho. Ezequiel, disse a figura, e sua voz não era um som, mas uma pressão dentro do crânio de Ezequiel, como se as palavras estivessem sendo gravadas diretamente em seus ossos. Você foi escolhido para ver o que os outros só sentirão. Ezequiel não teve medo. O medo havia sido queimado dele na noite do fogo. Mas sentiu o peso daquilo que estava por vir, como se lhe tivessem colocado nas costas o fardo de um segredo tão grande que poderia esmagá-lo. O que devo fazer? Perguntou, e sua voz soou pequena demais para aquele momento. A figura de bronze estendeu o rolo. Não era papel. Não era pele de animal. Era algo entre tecido e carne, translúcido, com veias de luz azulada percorrendo sua superfície. Quando Ezequiel o tocou, as linhas se moveram, reorganizando-se em símbolos que ele não conhecia, mas que seu corpo reconheceu, como se fossem lembranças de um sonho esquecido ao acordar. Você irá comer, disse a figura. Ezequiel hesitou. Mas sabia, no fundo da alma, que não havia escolha. Abriu a boca.
O rolo tocou seus lábios e se desfez, não em pedaços, mas em fios de luz que serpenteavam como minúsculas chamas. Quando engoliu, sentiu o sabor do metal e do mel, do sal das lágrimas e do fogo que não queima. E então, o mundo se abriu. Não foi uma visão. Foi uma invasão. Ele viu a roda. Não uma, mas 4, entrelaçadas como engrenagens de um mecanismo divino, girando em direções impossíveis. Entre elas, infinitos olhos que não observavam, mas através dele, como se ele fosse uma janela para algo muito maior. Viu o rio que corria do trono, suas águas tão claras que cortavam como lâminas, e as criaturas ao redor, cada uma com 4 faces, de homem, de leão, de boi e de águia, vozes que cantavam em harmonias que faziam o sangue vibrar nas veias. E acima de tudo, o trono. Não era feito de ouro ou pedras preciosas. Era feito de luz condensada, uma substância que não era sólida nem líquida, mas ambas as coisas ao mesmo tempo, mudando de forma como as chamas de uma fogueira. E sobre ele, Ezequiel não podia olhar diretamente. Não porque fosse proibido, mas porque o peso daquela presença era como o sol ao meio-dia, impossível de fixar sem ser cegado. Mas soube, sem sombra de dúvida, que aquele que estava assentado não era um rei. Era o rei. E que tudo o que havia acontecido, o exílio, o fogo, o rolo era apenas o início de um chamado que ecoaria através dos séculos, até que o último dos exilados voltasse para casa. Quando a visão se dissipou, Ezequiel estava de joelhos, as mãos cravadas na terra. O rolo havia desaparecido. As figuras de bronze também. Só restava o gosto de mel e cinzas em sua boca, e a certeza de que, a partir daquele momento, ele não pertencia mais a si mesmo. Ao voltar para o acampamento, encontrou Azarias esperando, os olhos arregalados. Você mudou, disse Azarias, sem perguntar. Seus olhos, é como se tivessem visto o outro lado do espelho. Ezequiel não respondeu. Não havia palavras para aquilo. Mas quando as crianças correram até ele, puxando para ver os desenhos que haviam feito na areia, ele reconheceu os símbolos. Eram os mesmos que havia visto no rolo. Os mesmos que ardiam agora em sua memória, como brasas sob cinzas, esperando o momento de voltarem a queimar. E soube que, quando esse momento chegasse, nada seria como antes. A noite caiu sobre o deserto como um manto pesado, e o vento trouxe consigo murmúrios que não eram do mundo. Ezequiel sentou-se junto ao fogo, as chamas refletindo em seu rosto como línguas de um idioma esquecido. Azarias observava-o à distância, as mãos apertando o cajado até os nós dos dedos ficarem brancos. As crianças, agora adormecidas, haviam traçado na areia não apenas símbolos, mas um mapa ou talvez um aviso. O rolo não estava perdido. Ele havia sido tomado. Ezequiel fechou os olhos e viu, atrás das pálpebras, a figura de bronze que se movia sem som, os membros alongando-se como sombras sob a lua cheia. Não era uma estátua. Nunca fora. Era um vestígio, um fragmento de algo que havia sido enterrado por mãos que tremiam não de medo, mas de reverência. E agora, ao tocá-lo, ele havia despertado o que não deveria. Você sentiu? Azarias aproximou-se, a voz baixa, como se temesse que as palavras pudessem chamar o que quer que pairasse além da luz do fogo. O chão, ele respirou hoje. Ezequiel assentiu. O deserto não era mais apenas areia e pedra. Havia algo debaixo, algo que se esticava, lentamente, como um corpo adormecido despertando de um sono de séculos. E os símbolos nas mãos das crianças não eram inocentes rabiscos. Eram chaves. Na manhã seguinte, o poço secou. A água que por gerações havia brotado das entranhas da terra desapareceu, deixando apenas um leito rachado, como pele ressecada pelo sol. Os animais do rebanho mugiam, inquietos, os olhos arregalados para o horizonte, como se pressentissem o que os homens ainda não podiam ver. Eles estão vindo, murmurou uma das crianças, apontando para o nada. Seu dedo tremia, mas a voz era firme, como se repetisse palavras que não eram suas. Ezequiel seguiu a direção do gesto. No limite do deserto, onde a areia encontrava as rochas negras, o ar tremeluzia, não pelo calor, mas por algo mais denso, como se o próprio espaço se dobrasse sobre si mesmo. E então ele viu figuras altas, envoltas em mantos que não eram tecidos, mas sim feitos de uma substância que absorvia a luz. Não caminhavam. Deslizavam.
Azarias pegou seu cajado e traçou um círculo na areia, ao redor de si e de Ezequiel. Isso não os deterá, disse Ezequiel, embora soubesse que qualquer barreira física seria tão inútil quanto tentar segurar o vento com as mãos. Não é para detê-los, respondeu Azarias, os olhos fixos no horizonte. É para que, quando eles chegarem, saibam que nós também sabemos. As crianças, uma a uma, juntaram-se a eles dentro do círculo. Nenhuma chorava. Nenhuma gritava. Apenas esperavam, como se aquilo fosse o desenlace de uma história que haviam ouvido desde sempre. E quando a primeira das figuras parou à beira do acampamento, Ezequiel reconheceu os símbolos em sua pele não tatuados, não pintados, mas queimados nela, como se tivessem sido marcados por algo muito mais antigo que o fogo. Você carregou o que não era seu, disse a figura, e sua voz não era um som, mas uma vibração nos ossos, uma memória de algo que Ezequiel havia ouvido no rolo, na noite em que o mundo se partirá ao meio. Ele não respondeu. Não havia desculpas para o que havia feito. Não havia perdão para o que havia despertado. Mas quando a figura estendeu a mão longa, demorada, como um ramo seco se desdobrando, Ezequiel não recuou. Porque, no fundo, ele já sabia. Não era uma punição que eles vinham buscar. Era um convite. A mão de ossos e cicatrizes fechou-se sobre o pulso de Ezequiel, e o mundo ao redor deles não se desfez, ele simplesmente cedeu, como tecido podre rasgado por dedos pacientes. O acampamento, as brasas moribundas, o cheiro de terra molhada após a chuva, tudo isso se dissolveu em fragmentos de memória, como as páginas do rolo que ele próprio queimara anos antes, quando ainda acreditava que algumas coisas poderiam ser apagadas. Não havia caminho. Havia apenas o entre, um espaço onde o tempo não passava, mas se acumulava em camadas, como sedimento no fundo de um lago seco. Ezequiel sentia cada uma delas pressionando sua pele, o peso das escolhas que não foram suas, dos nomes que havia lido em voz alta quando não deveria, das palavras que, uma vez ditas, não podiam mais ser engolidas. As figuras não caminhavam. Elas deslizavam, como sombras projetadas por uma luz que não existia. Ezequiel, arrastado em seu rastro, compreendeu que não estavam indo a lugar algum. Estavam voltando. Para o começo. Ou para o que restara dele. O ar cheirava a cinzas e a algo mais antigo, algo que não tinha nome porque nunca fora visto pelos vivos. À sua frente, as figuras pararam diante de um umbral que não era uma porta, nem um arco, nem sequer uma fresta, era uma ausência esculpida no tecido do mundo, um lugar onde a realidade havia sido costurada de maneira errada, deixada propositalmente desalinhada para que coisas como eles pudessem passar. Você conhece as regras, disse a primeira figura, e desta vez sua voz era um coro de vozes, algumas humanas, outras não, todas entrelaçadas como raízes sob a terra. Ezequiel conhecia. Ele havia lido. Havia roubado conhecimento, como um ladrão que furta a chave da própria cela sem saber que a fechadura não era para ele. Nada sai, murmurou, e suas palavras ecoaram como se tivessem sido ditas milhares de vezes antes, por milhares de bocas. Nada volta. A figura inclinou a cabeça a um gesto que não era de assentimento, nem de negação, mas de algo muito mais antigo que ambos. Nada deveria. Mas você trouxe algo consigo. Algo que não pertence a este lado. Ezequiel sentiu o peso no bolso interno do casaco, onde guardava o último fragmento do rolo, tão gasto pelo tempo e pelo toque que as letras já não formavam palavras, apenas sulcos na pele do pergaminho. Ele não se lembrou de tê-lo colocado ali. Não se lembrou de tê-lo salvado das chamas. Mas agora sabia por quê. Eles vão querer de volta, disse, e sua voz soou estranha, como se já estivesse parcialmente do outro lado. Eles são o de volta, respondeu a figura. E você também. A mão no seu pulso apertou, não com força, mas com uma certeza que doía mais que qualquer garrote. Ezequiel fechou os olhos. Quando os abriu, estava em pé diante de uma mesa de pedra, tão alta que ele mal conseguia ver sua superfície. Sobre ela, um livro estava aberto, suas páginas não de papel, mas de algo que parecia carne seca, esticada até ficar translúcida. As letras se moviam, como formigas sob a casca de uma árvore, reescrevendo a si mesmas em um ciclo sem fim. Ao seu redor, as figuras não eram mais figuras. Eram eles os que haviam sido nomeados no rolo, os que haviam sido chamados por ele naquela noite de desespero, quando o mundo rachou e ele pensou que poderia consertá-lo. Seus rostos não tinham traços, apenas a sugestão deles, como máscaras desgastadas pelo tempo.
Você nos deu nomes, disse um deles, e a voz era a de Ezequiel, mas mais velha, mais gasta. Agora nós lhe damos o seu. Ele não perguntou qual era. Já sabia. Era o nome que havia sido riscado do rolo antes mesmo de ele nascer. O nome que pertencia ao espaço em branco entre as linhas, ao silêncio que separava uma maldição da outra. O nome de quem carrega. A mão que seguirá a sua até ali agora uma de suas próprias mãos fechou-se sobre o fragmento do rolo em seu bolso. Ele o retirou, e o pergaminho desfez-se em cinzas antes mesmo de tocar a mesa. Não importava. As palavras já estavam ali, gravadas nas páginas de carne, esperando para serem lidas novamente. Quando? Perguntou, embora soubesse que a pergunta era inútil. Sempre, responderam eles, e desta vez foi um coro perfeito, uma só voz com milhares de gargantas. E desta vez, você não vai queimar nada. Ezequiel respirou fundo. O ar cheirava a poeira e a tinta seca. Então, começou a ler. As palavras subiram por seus braços como veias de tinta, preenchendo os vazios que sempre soubera existir, mas nunca ousara nomear. Cada sílaba era um peso antigo sendo recolocado em seu lugar, cada verso uma cicatriz que finalmente parava de doer ao ser reconhecida. Os nomes no rolo não eram mais sombras, eram espelhos. Quando terminou, o silêncio não era ausência, mas a pausa entre dois batimentos de um mesmo coração. Os milhares de gargantas se calaram, não porque tivessem partido, mas porque agora habitavam também a sua voz. Ezequiel olhou para as mãos. As linhas nas palmas, antes fraturas de um destino incompleto, formavam agora um mapa legível. Não havia mais espaço em branco entre as maldições, nem nome riscado antes do nascer. Havia apenas o que sempre fora seu, a carga, a memória, e a escolha de carregá-las sem queimar nada. Lá fora, o vento levava as últimas cinzas do pergaminho, mas a poeira, aquela poeira antiga, feita de letras e ossos, assentou sobre seus ombros como um manto. Ele não era mais quem lia as palavras. Era a palavra lida, a página virada, o nome finalmente escrito no lugar certo. E, pela primeira vez, não havia pressa. Não havia quando. Havia apenas o agora, e o agora bastava. Ezequiel fechou os olhos. Quando os abriu, o quarto estava vazio, mas o mundo do lado de fora pulsava com o peso de todas as histórias que, enfim, podiam ser contadas. Ele deu o primeiro passo não em direção a um fim, mas ao meio de tudo, onde sempre esteve. E começou a andar.